Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 13, versos 6 e 7. O título do capítulo, Dhritarashtra abandona o lar. Verso Moguchu Prema Bhashvaugham Virahautkantyakatra Rajatamarhayam Chakre Kritasana Parigraham. Mumuchu emanaram prema afetuosos, Bashvaugham, lágrimas de emoção, Viraha, separação, Autkantya, ansiedade, Kataraha, estando aflitos, Raja, rei Yudhishthira, Tam a ele, Vidura, Arhayan, Chakre, ofereceu, Krita, execução de asana, acomodações para sentar-se, Parigraham, arranjo de. Então a tradução é a seguinte, a tradução desse verso e já do verso seguinte, porque só o verso seguinte tem significado. Devido às ansiedades e longa separação, todos eles choraram de afeição. Então o rei Yudhishthira providenciou que lhe arranjassem acomodações e um assento para recepcioná-lo. Após comer suntuosamente e descansar o bastante, Vidura sentou-se confortavelmente. Então o rei começou a falar-lhe e todos ali presentes ouviam-no. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. O rei Yudhishthira também era perito em recepcionar, mesmo no caso de seus membros familiares. Vidura foi bem recebido por todos os membros familiares em troca de abraços e reverências. Depois disso, foram providenciados um banho e um suntuoso jantar, e então ofereceu-se-lhe suficiente repouso. Após terminar seu descanso, ofereceu-se-lhe um lugar confortável para sentar-se, e então o rei começou a falar sobre todos os acontecimentos familiares e outros mais. Esta é a maneira apropriada de receber um amigo querido ou mesmo um inimigo. Segundo os códigos morais indianos, mesmo o inimigo recebido em casa deve ser tão bem recebido que não sinta nenhuma situação temerosa. O inimigo sempre teme o inimigo, mas isso não deve acontecer quando ele é recebido em casa por seu inimigo. Isso significa que uma pessoa, quando recebida em casa, deve ser tratada como um parente. O que dizer, então, de um membro familiar como Vidura, que era um bem-querente de todos os membros da família? Assim, Yudhishthira começou a falar na presença de todos os outros membros. Tão bonito, né? Dá vontade de ficar lendo sobre esse tema assim, ou querer mais detalhes e mais detalhes, né? É muito legal. A cultura humana é muito rica e mesmo no lugar como nós estamos, no Ocidente, a informalidade tradicional do nosso país, o temperamento latino-americano, que é mais afetuoso, mais quente, e isso rapidamente se quebra as distâncias e cria relações mais próximas. E esse temperamento especial do carioca, que é super expansivo e brincalhão e informal, mesmo nesses lugares, a etiqueta é super apreciada. Se nós não praticamos a etiqueta, ainda que em lugares assim informais, nós vamos enfrentar dificuldades que normalmente não enfrentaríamos se seguíssemos a etiqueta. Observem como o Prabhupada começa o significado do verso 7. Olha só, o rei Yudhishthira também era perito em recepcionar, mesmo no caso de seus membros familiares. Porque recepcionar com quem a gente não tem intimidade é uma coisa. Recepcionar os membros familiares
temos muita intimidade, então podemos dizer, pega aí esse assento, pega ali, pode abrir a geladeira, quer água, quer fruta. Há muita informalidade entre os membros familiares. Mas o que Prabhupada quer aqui é mostrar a realeza de Yudhishthira, como ele estava preparado para ser o rei e incluir todas as pessoas no seu reinado. Essa é a ideia, que Yudhishthira era muito preparado para isso. E agora ele era o rei. Então ele estava praticando aquilo para o qual ele foi treinado por sua mãe e por outros líderes que ele e os irmãos tiveram um contato enquanto estavam fora do palácio. Porque no palácio, no máximo, eles foram enviados para o Gurukula de Dronacharya. E ali eles foram treinados tanto em filosofia, como em etiqueta e também como em artes militares. A especialidade da escola de Dronacharya era artes militares. Então, esses meninos que eram kshatriyas estavam onde deveriam estar mesmo, no colégio militar. Então, essa é parte da história. Então, ele aprendeu, e também no colégio militar se estuda diplomacia, se estuda relações internacionais, relações sociais, bons modos. Tudo isso se estuda porque todos esses protocolos são próprios das relações formais. E para os kshatriyas, eles sempre vão estar em contato com outros líderes. E cada líder desse defende os seus interesses territoriais, interesses sociais, interesses dos seus cidadãos. Eles sempre vão estar defendendo. Então, o outro líder que recebe ou que se relaciona, seja através da grande problemática fronteira, é sempre um problema, porque existe sempre o risco de um país fronteiriço invadir a fronteira do outro país. Então, ou tomar atitudes, ou invadir o país até mesmo por alguma outra razão que não seja terra, por algum tipo de opulência que aquele outro país tenha, que ele não tenha, como minerais preciosos, ouro, prata, e por aí vai. Então é preciso estudar muito a diplomacia, a etiqueta, para que as relações, quando não estão em tempos de guerra, possam ser pacíficas e se possa viver em paz. E o Yudhishthira estava preparado para isso. E também nós vimos que falaram o que a gente sabe muito, né? Que é preparar um suntuoso jantar. Isso a gente sabe fazer muito bem, né? Que é preparar boa comida. A gente sabe o que os devotos gostam de comer, e às vezes nem é tão saudável assim, mas a gente gosta de oferecer a comida mais saborosa, comida de festa mesmo. E os devotos sabem fazer isso tão bem, aprenderam com Prabhupada, que cozinhava para os primeiros devotos, e durante todo o tempo de Prabhupada na ISKCON, sempre preocupado com a alimentação dos devotos e dando dicas do Ayurveda para a alimentação. Prabhupada fez isso muito. E o gengibre, por exemplo, ele disse, uma coisa que ele disse, quem come gengibre todo dia não fica doente. Isso é uma coisa dita por Prabhupada. Outra coisa que ele disse, proteína, os devotos questionavam, né, a falta de proteína, 12 grãos de bico crus, colocados de molho de um dia para o outro, pode suprir a necessidade de proteína de um dia para um homem adulto. Isso é Prabhupada falando de alimentação cru, grão de bico cru. Só deixa de molho, ele vai inchar, vai soltar o tegumento, né, aquela pele que ele tem, e a gente pode comer isso cru, com limão, sal, pimenta do reino e azeite. Está perfeito. Isso no começo fazíamos muito isso, porque estava bem recente essa instrução de Prabhupada.
Agora já não comemos tanto grão de bico cru, mas comemos cozido em diferentes vegetais e tudo. A diferença é que quando ele é muito cozido, ele perde muito dos seus elementos nutritivos, dos seus nutrientes. Mas isso é Prabhupada, cuidando da nossa saúde, da nossa alimentação, do nosso equilíbrio. Bom, então, essa recepção, o repouso, também para nós, nós trazemos uma tendência a valorizar a austeridade, o sofrimento pessoal, mais pela influência do cristianismo, das práticas cristãs, do que de Bhakti Yoga mesmo. Muitos yogis fazem muitas austeridades, mas o que o Bhagavata explica, Prabhupada explica, e o próprio texto do Bhagavata explica, é que esses sábios, esses munis, fazem muita austeridade e ficam muito secos nos relacionamentos humanos, secos para desenvolver uma situação ideal, tipo amor e confiança. Então, as austeridades excessivas deixam as pessoas com essa secura amarga mesmo. Então, a nossa austeridade, Prabhupada disse isso, a nossa austeridade é seguir os 4 princípios e cantar 16 voltas. Essa é a nossa austeridade. E já é muito, já é bastante. 16 voltas todo dia, todo santo dia, exige uma disciplina mental muito grande, exige um controle dos sentidos muito grande. Imagine o que é cantar japa sem olhar o celular. Quase impossível. Cantar 16 voltas de 0 a 16 sem olhar o celular, sem ver se alguém mandou mensagem, vamos ver se tem alguma notícia importante, ou o que seja. Hoje é muito... Então, a austeridade para a gente é essa. É muito simples. E de 0 a 16 sem olhar o celular. De 1 a 16, começando a cantar, até 0 pode. De 1 já tem que parar de cantar, de observar e dar toda a atenção como a minha mente acompanha o meu cantar. Estou pronunciando bem, estou pronunciando numa velocidade regular que possa me dar oportunidade de depois fazer serviço devocional, de depois de estudar. Será que eu não estou cantando muito devagar, muito lentamente? Será que eu não estou cantando de uma maneira muito social, deixando que os assuntos do meio ambiente roubem a minha atenção, a minha intenção de cantar e a intensidade do meu canto? Será que eu não estou assim? Então essas são reflexões, são meditações que devemos fazer. Particularmente, eu posso dizer que eu tenho um método muito bom para mim, que é cronometrar a minha japa. Quando eu estou cantando, eu ligo o cronômetro no celular e olho o celular para ver o cronômetro. E às vezes eu percebo que cantei mais lentamente. Quando acaba, que eu vou zerar o cronômetro, eu vejo, passaram 8 minutos, 9 minutos para cantar uma volta. Então eu começo a próxima, 0, começo de novo, com muito mais atenção. Para mim funciona excelentemente, porque sempre há muitas solicitações, muitas tarefas pendentes de um dia para o outro, sempre há muita observação do meio ambiente, vontade de interagir com os devotos. Então tudo isso funciona como um motivo para atrapalhar a japa. E então, para mim, isso funciona muito bem, cantar, porque eu já sei o mínimo de volta, o mínimo de tempo que eu gasto para cantar uma volta com muita energia, com muita atenção. Então, quando prolonga, eu sei, porque entrou pensamento, porque eu gastei tempo pensando, me lembrando, e às vezes falando com alguém, então eu não posso fazer isso. E às vezes, uma pessoa interrompe a gente e fala, e
a gente precisa dar atenção. Muitas vezes não tem como dizer não. E quando vai ver, passaram 15 minutos. Então, quando é assim comigo, eu não zero, eu pauso. E o 15 fica assim. E eu vou cantando, controlando minha mente. Quando eu olho o celular, está assim, 15. Ou seja, na última, alerta, você gastou 15 minutos para cantar uma volta de japa e conversar com seu amigo. Veja aí. Aí depois eu vou lá e recomeço com o controle. Eu estou contando uma coisa primária, super primária. Mas isso quando está em vida comunitária, dormindo e acordando em templos e tudo mais, funciona dessa maneira. Então, aqui, essa etiqueta tão sofisticada de Yudhishthira vocês viram sobre o tema amigo e inimigo? Viram que coisa interessante? Que se um inimigo chega em nossa casa, nós temos que receber como se fosse um amigo, de forma que ele não sinta temor. Ou seja, é claro que nós não somos responsáveis pelo que o outro sente, mas é o outro que tem que ter autocontrole, autoconhecimento, disciplina interna, para não se deixar invadir. Porém, isso é uma situação ideal. Nas relações interpessoais, às vezes nós fazemos uma coisa que desperta o gatilho de uma má qualidade em outra pessoa. Então, se nós sabemos que nós podemos despertar um gatilho qualquer para alguém, a gente vai ter um comportamento menos agressivo, menos violento, para não despertar o tal do gatilho na outra pessoa. Ainda que quem desperta é ele. Ele é que vai dar permissão de despertar o gatilho. É importante que a gente saiba disso, para não viver procurando culpado para tudo que a gente sofre, né? Isso é fundamental para compreender a lei do karma, isso é fundamental. Se a gente não compreende isso, não vai compreender a lei do karma, porque vai sempre pensar que o meio ambiente é culpado, que eu não tive oportunidade, que não sei o quê. Isso tudo se desenvolve na gente por tamaguna, por falta de iluminação dos nossos modos da natureza, por falta de iluminação espiritual em última análise. Então, se o inimigo vem de alguma forma uma pessoa com quem nós temos algum tipo de problema vem em nossa casa, nós devemos receber muito bem. Isso está se falando de nossa casa. Aí podemos pensar, expandindo para a vida comunitária, expandindo para uma comunidade urbana, um center urbano, como aqui nós temos, expandindo para uma comunidade rural. O sentido é o mesmo, mas tem naturalmente os princípios éticos da instituição que nós fazemos parte. Não é mais somente os princípios éticos da nossa própria casa, mas também há que se levar em conta também os princípios éticos da nossa casa, ou da instituição. Por exemplo, receber uma pessoa que não está qualificada para sentar numa asana e representar seu próprio mestre espiritual, um guru da ISKCON ou Prabhupada. Nós sabemos, ensinado por Prabhupada, que para sentar numa asana como esta e pregar o Bhagavatam e discutir a filosofia, apresentar a filosofia, nós devemos, no mínimo, conhecer os sadhashanas perfeitamente. Os 6 sistemas filosóficos da Índia. Conhecer muito bem, isso é Prabhupada explicando, para sentar e dar uma aula. Mas nós sabemos que também somos representantes de Prabhupada. E na ausência dele, que conhece, a gente senta e fala um pouco do que a gente conhece. Isso também está autorizado. Porém, há pessoas que não estão qualificadas para sentar porque não representam Prabhupada. Então, ainda que essa pessoa chegue, nós não podemos dar o lugar de fala para ela, porque ela não representa a Prabhupada. Se fosse em nossa casa, nós diríamos, em que posso servi-lo? Pode dizer o que você deseja, eu estou aqui para ouvi-lo. Mas na instituição a gente já não pode fazer isso. Então, há limites. O que a gente pode fazer?
dá o melhor que temos, dá o melhor assento que a pessoa se senta, dá água, no mínimo, depois dá praçada, mahaprasada de preferência, folhinha de tulsi, inclusive, para essa pessoa, e a gente segue essa pessoa dentro da instituição, mas a gente sabe que aquela pessoa não representa Prabhupada para a gente. Eu estou expandindo o tema, tá? Aqui. Porque quando a gente fala em nossa casa e a gente sabe que a gente mora numa comunidade urbana, aí a gente pensa, então aqui é minha casa, então eu devo receber assim, aí a gente pode infringir num erro institucional, que não é necessário. A instituição criada por um acharya fundador, como o caso de Prabhupada, tem seus propósitos e objetivos. E nós devemos ser fiéis aos propósitos e objetivos. Aqui são 7 propósitos, a ISKCON tem 7 propósitos. Em Vrajabhumi ainda tem, será que ainda tem uma placa que tinha 7 propósitos? Tinha uma placa super bacana assim, Chandramukha Swami colocou, que tinha os 7 propósitos da ISKCON. Em alguns templos tem, é bem legal. E isso, então, aqui, nesses significados, nós estamos agora estudando etiqueta. Pode observar que Prabhupada não cita nenhum shloka, e Prabhupada, aqui o que ele cita em termos de fundamentação é segundo os códigos morais indianos, que derivam dos Vedas originais, mas que são indianos. Então, Prabhupada está dizendo, segundo os códigos morais indianos, que são, sob o ponto de vista das nações, são questionáveis. Os códigos morais indianos são questionáveis. Mas, para enriquecer a nossa cultura, Prabhupada está dando os códigos morais indianos. Quando ele cita um shloka ou vários, ele tem significados muito acadêmicos, cheios de shlokas de várias escrituras, Upanishads, Vedanta Sutra, Brahma Samhita. Prabhupada busca escrituras sofisticadas, raras, para poder nos apresentar a fundamentação dos pontos filosóficos. Aqui o tema é etiqueta. E por que o tema é etiqueta? Prabhupada está simplificando. Está falando dos códigos de etiqueta da Índia, que são baseados na cultura védica antiga, que ainda existe alguma coisa daquela época. É isso, então, esse é um tema que eu queria só trazer dessa maneira mais destrinchada, para que a gente se localize dentro desse capítulo. Dhritarashtra abandona o lar, porque Vidura vai falar. Agora Vidura vai abrir a boca. Historicamente, o que aconteceu? Ele foi expulso de casa por alguém que o ofendeu a sua mãe e ofendeu a sua origem. Ninguém gosta de ver a sua mãe ser xingada, né? Ninguém tolera isso, inclusive no Brasil é motivo de briga de rua, xingar a mãe de alguém. Ele saiu daquele lugar, viajou, peregrinou. Enquanto ele peregrinava, houve a guerra de Kurukshetra, a pessoa que xingou a mãe dele morreu na guerra. Ele se iluminou com o encontro com Maitreya e volta. Volta, é recebido até com lágrimas, as pessoas choraram de emoção ao abraçá-lo, prestar reverências, abraçá-lo. Agora, prepararam a super recepção, mandaram ele descansar, deram para depois todos se reunirem num jantar suntuoso. Essa é a situação que estamos vendo agora. Ele agora vai falar. E ele pode perguntar, onde está Duryodhana? Porque ele agora está iluminado, ele pode voltar. Ele não está mais ofendido com o que aconteceu. Porque ele entendeu. O que ele disse é um defeito dele. Ser filho de uma criada não é um defeito e eu não estou ofendido por ter sido chamado daquilo que eu de fato sou. Esse é um tipo de pensamento que Vidura poderia ter. Mas onde está ele agora? Morto por sua própria arrogância, por sua falta de bondade, por não seguir Krishna, por não ser compassivo com seus próprios primos, está morto. Então, e aí ele vai falar. E depois ele vai falar com Dhritarashtra, o pai, vai dizer, sabe o que ele vai dizer?
você está parecendo um cachorro velho. Cachorro velho na casa, esperando comida na casa daqueles que enxotaram você. Não, na casa daqueles que você enxotou. Né? E na casa daqueles, agora você está sendo sustentado como um cachorro velho na casa daqueles que você mordeu. Já está se tratando de cachorro falando assim. Em outra linguagem, muito mais poética, a linguagem da poesia do Bhagavata, muito mais bonita, o resumo é exatamente isso. Agora você está dependendo deles, vai embora, renuncie. Vidura vai dizer isso, renuncie tudo isso. E ele faz isso. Dhritarashtra faz isso. E vai para os Himalaias, vai subindo para as montanhas para abandonar o corpo. Tudo muito emocional, tudo nos causa grandes emoções e dá uma vontade de ler o Mahabharata também, de entrar nos detalhes do Mahabharata. Bacana. Alguma pergunta ou comentário? Se você me permite um comentário? Claro. Eu vejo que parece assim que a cultura ocidental, em termos de etiqueta, ela é mais egoísta do que a etiqueta, por exemplo, nos códigos morais indianos, védicos, claro. Porque eu vejo que, por exemplo, sannyasa, né, se a gente for pensar em pessoas mais famosas, né, que as outras pessoas querem muito falar, né, sannyasas ou mesmo artistas lá fora, né? E aí quando a pessoa chega de viagem, quer conversar, quer tirar, né, o que puder da pessoa, porque gosta muito, mas não importa, está pensando em si. E eu fiquei impressionada com a primeira coisa, é pensar no viajante. Uhum. Descanso, alimentação e depois, sim, poder conversar. Então, mesmo assim, eu vejo muito, eu sigo o presidente, né, Lula no Instagram, e eu vejo quando ele viaja, mesmo nas recepções de outros países, desceu do avião, já tem apresentação de dança, tem não sei o que, tem um monte de coisa, assim, a pessoa está cansada, né? E você primeiro tem que ficar ali dando atenção e só depois descansar. Então é muito impressionante como a cultura védica, ela não é egoísta nesse sentido, né? Primeiro você dá alimento, descanso, um banho e depois sim outras coisas, né? Coisas que a gente conhece, que eu vou comentar agora, que são super interessantes. O viajante tradicional vem caminhando. Como ele vem caminhando, a circulação sanguínea dele está especialmente nas pernas e nos pés. Então ele é recebido, levado para um lugar onde ele possa se sentar e lava os pés deles. Para quê? Para resfriar o corpo. Lava os pés para resfriar o corpo, para relaxar através dos pés. E se põe uma guirlanda por causa do calor que a pessoa também sente. Então a guirlanda vem para amenizar o calor. O aroma da guirlanda e a temperatura da guirlanda no peito é para tirar o calor. Aí depois vem tudo isso, vem o banho, a água para beber, o banho e tudo, depois um suntuoso jantar, e então vai se ouvir, se falar e ouvir. É bem interessante, sua observação é válida. Sempre quis saber por que se lavava os pés na recepção de uma grande personalidade. Aí a gente introduz no Ocidente, por exemplo, a pessoa vem de avião, de banho tomado, pé lavado, meia e tal, aí tira tudo isso e aí lavam os pés. Mas é exatamente isso, para diminuir a temperatura do calor exaustivo e da viagem exaustiva que a pessoa veio caminhando. E todos os elementos do Abhisheka também, o iogurte, o mel, tudo isso que se usa também nos pés, tudo tem efeito terapêutico ayurvédico. Tudo é para proporcionar o alívio, o descanso da viagem. E para quê? Para que quando a pessoa fale, ela fale na melhor da sua capacidade. Então,
falar cansadíssimo, e assim é duro, né? Às vezes, mesmo nessas viagens que a gente faz, avião, aeroporto e tudo mais, transporte, o que seja, é muito exaustivo. Então, é necessário isso, né? Muito obrigado pelo comentário. Obrigado a todos vocês. Todas as glórias a Srila Prabhupada.